Olá, como é que você está hoje? Como é que está a sua saúde mental atualmente? Hoje nós vamos falar sobre um importante tema, novamente, de saúde mental, mas com foco em uma boa saúde mental. Afinal de contas, o que seria uma boa saúde mental? Vamos fazer uma revisão de escopo do Grupo de Trabalho Temático do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia sobre a prevenção de transtornos mentais e promoção da saúde mental. Nome grande, né? Pois é, então o grupo escreveu uma revisão de escopo, conversando, discutindo, trazendo o que é uma boa saúde mental. Uma revisão de escopo é quando as pessoas escrevem um artigo trazendo temas e objetivando um tema específico daquilo que está sendo buscado, no caso, saúde mental, e trazendo também os principais conceitos sobre o tema, o que constrói isso, os tipos de evidência disponíveis relacionados, no caso, a uma boa saúde mental, e finalmente quais são as brechas, os gaps que existem sobre a pesquisa. Então, essencialmente, esses quatro aspectos, eles compõem uma revisão de escopo. Bem, dito isso, a gente vai partir agora para os tópicos relacionados a uma boa saúde mental. Antes, vamos pensar sobre a questão do que envolve ou o que seria uma boa saúde mental. Bom, a saúde mental pode ser definida, uma boa saúde mental, como um estado de bem-estar que permite aos indivíduos lidar com as tensões normais da vida e funcionar de maneira produtiva. Dito isto novamente, nós vamos agora aos principais tópicos relacionados a uma boa saúde mental. Primeira coisa é uma alfabetização em saúde mental, ou muitas vezes chamado de literacia em saúde mental, que seria nada mais, nada menos do que entender um pouco de saúde mental. E isso deve ser buscado por todo mundo. Afinal de contas, conforme a gente já refletiu aqui em diferentes momentos ou diversas vezes, o que nós fazemos se também não estivermos com uma boa saúde mental? Então, é importante a gente entender um pouquinho, a gente buscar um pouquinho. Hoje, com a internet, com diferentes redes sociais e inúmeros vídeos, nós podemos buscar isso. Na verdade, devemos. E também, claro, com a inteligência artificial, trazendo informações relevantes e importantes sobre esse tema. Então, entender um pouquinho de saúde mental. A segunda é uma atitude em relação aos transtornos ou perturbações, aqui em Portugal, mentais. Então, entendemos um pouquinho sobre isso também no sentido de que, se a gente está muito ansioso, se a gente está muito para baixo, muito triste. O objetivo não é um autodiagnóstico, não. O objetivo é a gente ficar atento conosco mesmo e também com quem nós nos relacionamos para ajudar de alguma forma tanto a gente quanto os outros, para que, se for o caso, nós identificarmos, nós procurarmos uma ajuda profissional para lidar, não permitindo que as coisas fiquem cronificadas, porque quando isso acontece, demora-se mais para recuperar a saúde mental. Terceiro aspecto, autopercepção e valores. Quais são os seus valores? Como é que você está se vendo hoje? Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua autoestima? Essas coisas são importantes também. Quarto aspecto seria habilidades cognitivas. Fizemos um vídeo sobre a necessidade da gente planear aqui em Portugal, ou planejar diferentes aspectos da nossa saúde mental no sentido do desenvolvimento, do crescimento, da melhoria. E não apenas da reparação, da remediação, digamos assim. Ainda que nós, psicólogos, não prescrevamos medicamentos ou remédios. Outro aspecto bastante importante é o desempenho acadêmico e profissional. Nesse vídeo também que a gente citou sobre a questão da gente refletir sobre o desenvolvimento, a melhoria da nossa saúde mental, nós vimos também o impacto do trabalho ou da questão profissional sobre a nossa saúde mental. Então, isso também tem a ver. Se você entrou agora, clicou agora e não está entendendo direito o que nós estamos falando, nós estamos vendo diferentes aspectos relacionados a uma boa saúde mental. O próximo tópico seria as emoções. Seriam as emoções. É o sexto item relacionado a uma boa saúde mental. Como é que você está se vendo? O que você está sentindo? Quais são as coisas que você diariamente ou continuamente mais tem pensado ou mais tem sentido? Porque isso pode ou expressar
que talvez alguma coisa não esteja correndo bem com você, ou isso pode, por incrível que pareça, também determinar, porque pensamentos geram sentimentos, que geram pensamentos, que geram sentimentos e assim sucessivamente. Então, se a gente foca só nas coisas ruins ou negativas, como é que a gente vai se sentir bem? Se a gente só vê problema na frente, como é que nós vamos nos sentir minimamente bem para enfrentar esses problemas? Nem 8, nem 80. Nem focarmos apenas nas coisas ruins e, óbvio, nem fazemos de conta que nada está acontecendo, porque isso também não ajuda. Então, mas faça uma leitura e se veja no sentido de quais são as emoções que mais você tem sentido continuamente. Outra coisa também é o nosso comportamento. É um conjunto, não tem uma coisa específica. Como é que nós estamos nos comportando, como é que nós estamos reagindo diante de determinadas situações? As situações mais desafiadoras. Qual é a postura que nós temos adotado? Qual é a forma que nós estamos reagindo? Estamos com raiva da gente, estamos com raiva ou ódio do mundo, das pessoas, das decisões que nós tomamos, ou não, estamos bem, estamos satisfeitos com aquilo que nós decidimos, aquilo que nós estamos fazendo, ou estamos mais ou menos, mas vamos buscar melhorar. Quais são os comportamentos que nós estamos tendo? É óbvio que você pode e, na verdade, deve se ler em relação a esses aspectos todos, mas você também pode conversar com as pessoas que você se relaciona em termos disso, pedindo feedback a elas. Não no sentido da validação, mas no sentido do olhar do outro sobre você. Um outro aspecto também, que seria o oitavo, são estratégias de autogestão. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja muito sobrecarregado em relação à questão do seu trabalho. O que você tem feito para administrar essa sobrecarga? Você, por exemplo, tem tentado, no final de semana, ou quando você pode, ter um momento de lazer, ter um período de desligar-se durante o dia que não seja ir para as redes sociais. Você tem praticado exercício físico regularmente, porque essas formas são formas da gente lidar com essa questão relacionada à autogestão. Ou seja, a gente buscar estratégias para fazer com que a gente vivencie ou viva da melhor forma possível. Outro aspecto também são as habilidades sociais, é o nono aspecto da saúde mental. As habilidades sociais, conforme o próprio nome diz, é a capacidade que nós temos de nos relacionar com as outras pessoas. Você, nesse momento, está conseguindo manter e, de alguma forma, oxigenar os relacionamentos com os amigos, por exemplo, ou você está passando um momento mais fechado de introspecção, meio de afastamento, está se sentindo sobrecarregado, a sua bateria social está no finalzinho, digamos assim, ou está com baixa carga. Escreve nos comentários como é que você está nesse momento. E se você tem buscado alguma estratégia para lidar com isso, para melhorar isso, já que esse aspecto também é um aspecto importante relacionado a uma boa saúde mental. Outro aspecto são as relações familiares e significativas. Como é que você está nesse momento em relação a isso também? Está se relacionando bem? Está lidando bem? Novamente, está buscando um certo afastamento? Não, está tranquilo? Como é que está isso? Esse aspecto também é um aspecto muito importante, porque, de alguma forma, as pessoas que nós nos relacionamos continuamente, elas vão ter uma influência grande sobre a gente, sobre aquilo que a gente sente, pensa, acha, se comporta. Então, nós precisamos buscar, de uma melhor forma possível, nos relacionar com as pessoas que convivem diretamente conosco. E um aspecto muito importante, inclusive já até falamos sobre isso também, é a questão da comunicação. Comunicar, pedir retorno, pedir feedback às pessoas da forma que elas estão entendendo, da forma que elas estão se expressando e da forma que elas estão nos lendo, diríamos assim. Outro aspecto importante é a saúde física. Qual foi a última vez que você foi ao médico? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você buscou saber como é que você está fisicamente? Muitas vezes a gente não tem um costume relacionado a isso e muitas vezes só buscamos um médico ou um tratamento ou alguma coisa relacionada à nossa parte física em relação à questão de quando a gente sente alguma coisa. Então, isso é um aspecto muito importante. Então, novamente, quanto tempo tem que você não vai ao médico? A saúde física é óbvio, ela também tem impacto sobre a nossa saúde mental, sobre a gente como um todo. Então, é importante também nós buscarmos lidar com esse aspecto. E esse aspecto também, por incrível que pareça, óbvio, ele tem a ver
com uma boa saúde mental. Outra coisa é a saúde sexual, é um aspecto também importante. Como é que está a questão da saúde sexual? Como é que você tem lidado com isso? O 13º aspecto é o sentido da vida. Quais são as questões que você tem se refletido, se questionado sobre a existência? Você sabe exatamente por que você está aqui no planeta Terra, o que você, digamos assim, veio fazer, o que você está fazendo aqui, qual o significado que você está dando para a sua própria vida, para a sua própria existência e para a vida das outras pessoas, quais são os contributos ou as contribuições que você tem dado no sentido do desenvolvimento, do crescimento, da melhoria, tanto da sua vida quanto das outras pessoas que se relacionam com você. E, finalmente, o 14º aspecto é a qualidade de vida. Bom, vimos brevemente 14 itens que formam que compõem a nossa ou uma boa saúde mental, de acordo com o grupo de trabalho temático do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia sobre a prevenção de transtornos mentais e promoção da saúde mental. Se você gostou desse conteúdo e se você se lembrou de alguém enquanto você estava vendo, ouvindo o que está sendo dito, compartilha, comente e se inscreva no nosso canal. E acompanhe-nos para que você receba mais informações relacionadas à sua saúde mental. Cuide-se, lembre-se, emocional melhor, vida melhor.